O seu drama, né? Aquilo que ele viveu nessa administração PT. Adriano, por favor, explique para a nossa audiência qual é a sua empresa, como é que a sua empresa passou a prestar serviço ao Correios, quando isso aconteceu, de quanto que era o contrato que o Correios tinha com você, quanto foi o calote, enfim, conta um pouquinho, de forma sintética aí, já que o nosso tempo sempre é curto. E eu sei que isso é muito dolorido a você, porque mudou a tua vida, né, e a da tua família, mas eu queria que você pudesse compartilhar conosco isso que aconteceu, né, e as justificativas e o que você tomou de medidas em relação a isso, por gentileza. Perfeito. Bom, o nome da minha empresa é Goiás Business. A gente tem o nome fantasias como Go2B, que é GO2B. Eu iniciei a minha prestação de serviços com os Correios no final de 2019 de fato, consolidei essa prestação de serviços em 2020. Era época de pandemia, né? 2020, a gente sabe tudo o que aconteceu. E os serviços dentro dos Correios, eles cresceram de forma espantosa nesse período. E minha empresa esteve lá junto, crescendo junto com os Correios. Então, só para você ter uma ideia, eu prestei serviço para o Correios de 2020 até o final de 2023. Nós vencemos 39 licitações, assinamos 44 atas de preço, que geraram, no total, 166 contratos com valor aproximado de 600 milhões. Nós atuávamos em 12 estados para o Correios e chegamos a ter 7 mil funcionários trabalhadores prestando serviço para o Correios, tanto na área de distribuição quanto na área de tratamento, que é a área de logística, que são os grandes centros que precisam dessa mão de obra para poder movimentar toda a parte de logística dos Correios. 2023 foi um ano muito complicado, né? Nós tivemos a mudança da presidência dos Correios, quando o presidente Fabiano assumiu, e em 2023 eu passei a suportar uma inadimplência que não tinha suportado até então. A gente sabe como funciona, né? Quando você presta serviços ligados a licitações, a gente sabe que ter um atraso ou outro é comum e a gente dá um jeito de conduzir isso, né? Mas efetivamente em 2023 essa inadimplência chegou em abril, maio em 50, 60 milhões de reais, quando foi chegando em junho, julho já estava em 80, e passei o ano inteiro recebendo promessas de resolução, promessas de que iam corrigir, promessas de que iriam tratar, e demorei muito a perceber que, na verdade, a intenção nunca foi resolver. A intenção nunca foi efetuar qualquer tipo de pagamento para mim, uma regularização dos valores. E aí, quando a gente chegou entre outubro e novembro, a situação atingiu o seu ápice em termos de inadimplências, atrasos, e o Correios reteve um valor, assim, de hoje para amanhã, mais ou menos assim. Na sexta-feira, eu tinha uma previsão de caixa de recebimento para terça ou quarta-feira de 10, 12 milhões de reais, e esse era o dinheiro que eu ia girar para poder fazer 13º, fazer minha prestação de serviço. Isso estava previsto de pagamento, eram faturas em atrasos e sem correção financeira. E se eu quisesse correção financeira, eu deveria ajuizar processos. Isso é informação do próprio Correios naquela época. E aí o que aconteceu foi que na segunda-feira eu amanheço, não existe mais esse dinheiro. Resolveram que iriam reter este valor e eu ia levar mais de 60, 90 dias para receber qualquer coisa novamente. Infelizmente eu tive que suspender os serviços, a lei me protege em termos disso, porque eu já tinha uma inadimplência superior a 90 dias, o contrato, eu precisei fazer a suspensão do serviço. Só que no momento que eu suspendi os serviços, o Correios tratou isso de uma forma a tentar inverter a causa, né? Que é um modus operandi do Correios, né? É um modus operandi que vários empresários terceirizados passaram por isso no ano de 2023, estão passando por isso entre 2024 e 2025, que é o quê? Eu inviabilizo meu fornecedor, causo a inadimplência contratual do meu fornecedor e depois aquilo que eu devo para ele eu não pago, jogando isso um processo, uma gama de processos em cima deste fornecedor, de forma a nunca ter que pagar aquilo que eu tinha que ter pago no momento que eu deveria ter pago. A situação é tão absurda que se você... isso são números públicos, são dados públicos. Até junho ou julho de 2023, eu não tinha processos sancionatórios administrativos contra mim. 90,21% dos processos sancionatórios contra a minha empresa ocorreram a partir de junho e julho de 2023. Por quê? Porque eu passei a bater muito de frente, eu cobrava, eu informava, olha, eu não vou conseguir garantir o serviço se eu não receber corretamente. Ah, não, nós vamos resolver, Adriano, resolveram 20 milhões. Tudo bem, você resolveu 20 milhões, só que você não pagou correção nenhuma disso, e para receber eu ainda tive que fazer uma antecipação financeira com você. Então, eles foram destruindo aos poucos e me causando uma inadimplência forçada, de forma, quando eu chegar lá, eu te devo 400 milhões, mas você foi inadimplente contratual, o que eu vou fazer? Correios? Eu vou ter problema para pagar o salário, eu vou atrasar. Não, se você atrasar o salário, eu vou te penalizar. Mas, Correios, eu estou atrasando o salário porque você não está me pagando. Você está levando 400 dias para conseguir me pagar. Não, mas aí você vai ser penalizado. Agora, se você quiser entrar com processo administrativo para poder tentar reaver isso, faça isso. Então, além do processo da inversão e de forçar o fornecedor a ficar inadimplente, você ainda passa por uma situação da qual você precisa se endividar para continuar prestando serviço. E no momento que a coisa explode, simplesmente ele abandona e mais de 7 mil trabalhadores ficaram sem receber. Cadê essa presidência, seja do Brasil, dos Correios, que preocupa com o que a gente sabe que são os trabalhadores que precisam receber, que permitem que isso aconteça? Eu conheço histórias de empresários espalhados pelo Brasil, fornecedores, que ficaram sem receber. E não tem ninguém dos Correios, nem presidente Lula, que levanta a mão e diz assim, vamos resolver. Tem gente que quebrou, que perdeu a casa. Eu como empresário, todo o meu patrimônio pessoal estava dentro da minha empresa, eu comecei do zero. Eu comecei sem nada. Cheguei a faturar, por ano, 190 milhões de reais. Eu cheguei a ter 7 mil funcionários trabalhando, uma senhora estrutura para poder acomodar tudo isso. E foi só mudar a gestão dos Correios, essa governança desgovernada a assumir, que a coisa degringolou de uma forma que é surreal. Adriano, deixa eu te interromper.